Igreja, a paz seja convosco. Abre as vossas Bíblias no Salmos 23. É com muita alegria que estamos aqui para adorar, para render honras e glórias, louvores e adoração ao nosso Deus. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me-ei, faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o cálice me transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Vamos falar com nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, amado, Pai querido, no Teu altar, Pai. Quero Te agradecer, Senhor, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer em nosso meio, Pai. Gratidão mesmo a Deus por tudo, Pai. Por mais um dia que o Senhor nos deu vida, o Senhor nos está dando saúde, está dando força, Pai. O Senhor é aquele que nos guarda, Pai. É aquele que faz coisas grandes em nosso meio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa os irmãos que aqui estão, abençoa aqueles que não vieram. Salva a nossa cidade, Pai. Liberta mesmo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Vem despertar o Teu povo, Senhor. Buscar o Senhor quanto se pode achar, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai, pelo culto, pela palavra, pelos louvores, por tudo que foi feito, Pai. As palmas louvam ao Senhor, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor? Quantos creem que Ele é bendito? Vamos lá com alegria então. Fico feliz em vir em tua casa e ouvir minha voz e cantar. Espera aí. Vamos ler. Vou ler junto com vocês, ó. A letra fala assim: eu fico feliz. Que jeito? Fico o quê? Em vir em tua. E agora, o que fala? Erguer e cantar. Como é que a gente vai cantar aleluia? É assim, aleluia. Ou é aleluia? Vamos ver então? Feliz em vir em tua casa e ver minha voz cantar. Tô feliz em vir em tua casa e erguer minhas mãos e adorar. Tô feliz em vir em tua casa e erguer minhas
voz e cantar. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Vamos lá então. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Tô feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre. Pra sempre. Aplauda aí. Sua presença é real. Aqui neste lugar. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença ela é real. Aqui neste lugar, levante suas mãos então. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei. Totalmente a ti. Agora sim diz: aleluia, 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 aleluia.
te amo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, eu te amo. Bem alto, igreja. Aleluia, 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 aleluia. A igreja. Aplauda Ele bem forte. Recebe nosso louvor, Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Paz seja convosco, amém? Irmãos, vamos orar para os dízimos de oferta neste momento. Se você for dizimar ou ofertar, segura na mão teu dízimo, a tua oferta. Nós estaremos apresentando e consagrando a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar na tua presença, meu Deus, este momento, que também faz parte do culto, que é o momento de dizimar e ofertar. Então eu oro para que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, abrindo a janela do céu sobre a vida de cada um e os abençoando em tudo aquilo, meu Deus, que eles colocam às suas mãos. Assim seja feito em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Tem alguém que vai dizimar ou ofertar, meu irmão? Pode fazer no nome de Jesus, glória a Deus. E os demais irmãos, abrem comigo a sua Bíblia, em 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 18, amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amém? Já está ali? Glória a Deus. Olha ali, irmãos, o que está dizendo ali o apóstolo Pedro? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. Pai querido e amado, tem mais? Não, tá bom, glória a Deus. Veja bem, vamos orar. Pai querido e amado, em nome de Jesus nós colocamos diante da tua face, da tua presença. Fala conosco, Senhor, nessa noite abençoada, nessa noite em que o Senhor nos concede esse grande privilégio de poder adorar e louvar e engrandecer o teu nome e aprender do Senhor, do teu templo, como está escrito na tua palavra. Fala no coração do teu povo, usa a minha boca, usa a minha voz, para que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor tem para falar conosco esta noite, com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão em suas casas, Senhor. Então seja tudo na direção do Espírito Santo, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome, amém? Podeis vos assentar. Glória a Deus, irmãos. A nossa vida com Deus, ela tem que ser uma vida progressiva. Nós não podemos começar bem e no decorrer do tempo a gente enfraquecendo, parando, quase perdendo as forças, desanimando, como diz o apóstolo Paulo, no combate da fé. E veja bem que a única maneira, a única forma em que os santos, os cristãos, podem crescer com Deus, é através do conhecimento, da oração, de uma vida onde o reino de Deus é buscado em primeiro lugar. Não é isso que a Bíblia tem nos ensinado? Buscar primeiro
o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós, como igreja do Senhor Jesus, independentemente do momento, do tempo, da situação em que o mundo encontra, porque o que nós estamos vivendo nos leva a crer que a volta do Senhor Jesus está muito perto, que Ele vem arrebatar, buscar a sua igreja, o seu povo, um povo chamado, um povo escolhido, mas um povo dedicado e compromissado. Vou te dizer uma coisa para você, eu fico pensando bem uma coisa comigo, o que acontece com muitos cristãos, que muitas das vezes não vêm para a igreja, porque muitas das vezes eles acham que a igreja, parece que na cabeça deles, tornou-se um lugar perigoso. O lugar que eles deviam mais esforçar para estar, é o lugar que dentro deles, na mente, parece que se tornou um lugar perigoso, mesmo a gente tendo todo o cuidado, né? Como está aqui, praticamente 3 metros longe uma cadeira, álcool em gel ali na porta, temos até um medidor de temperatura, enfim, seguindo todos os padrões dos quais são exigidos. Mas parece que o povo não está despertado, e eu me preocupo com isso, porque nisso quem está levando vantagem é Satanás, é o diabo. Porque a partir do momento que nós começamos a afastar da casa de Deus, da casa do Senhor, a partir do momento que nós não temos o interesse, a fome e a sede de estar reunidos para adorar, para louvar, para glorificar o nome do Senhor, com aquela historinha, eu oro em casa, eu sou crente em casa, meu irmão, não existe. Não existe, existe uma coisa chamada igreja. Igreja é um lugar onde o povo sempre encontrou, Jesus mesmo disse, a minha casa é chamada casa de oração, aonde o povo de Deus sempre se encontrou para cultuar, para adorar a Deus, um culto coletivo. É logicamente que orar em casa, ler a Bíblia em casa, isso é necessário, porque a Bíblia manda entrar no quarto e falar com o Senhor secretamente, que publicamente Ele te recompensará, automaticamente quando eu não estou na igreja. Então nós corremos um perigo, porque as pessoas que assim pensam, e não é um só ou dois, as pessoas que assim pensam, elas nunca ficam trancadas dentro de casa, no seu quarto, com medo de sair, de pôr a cara para a rua. Elas passeiam, elas vão no mercado, elas trabalham, vivem uma vida normal, mas né, lá fora, ela não tem medo. Lá fora ela não encontra o inimigo, né? Mas para vir para a igreja, nos dias de culto, aí parece que dentro dela, ela tem medo, porque a igreja é um lugar que pode disseminar ali, quem sabe, o vírus. Eu não consigo entender, meu irmão. Eu não consigo entender de maneira nenhuma o que passa dentro da cabeça de muitos crentes. E aí, até coloquei uma coisa aqui, a morte espiritual não dói. A morte espiritual não dói, nem traz dor para a família. A perca é da própria pessoa. A morte espiritual não dói, e ela vai morrendo aos poucos. É como uma planta que deixa de receber água, deixa de alimentar dos nutrientes da terra. É uma pessoa que ela, pouco aos poucos, o coração dela não vai tendo mais fome, mais sede da palavra. Ela está colocando a vida dela agora espiritual em risco. Se você falhar um culto, é uma coisa. Você perder 2 cultos, tudo bem. Mas, meus irmãos, despertamos. Eu não dizia aqui quando eu estava orando a respeito de Davi. Por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus? É porque Davi nunca pecou? Davi nunca fez nada de errado na vida? Não, muito pelo contrário. Porque Davi, quando ele era confrontado, através da palavra de Deus que vinha do profeta, e ele sendo a autoridade máxima, o rei era a autoridade máxima, ele nunca se levantou contra a voz do profeta, muito pelo contrário, ele sempre se submeteu àquilo que Deus falava com ele.
A palavra que vinha de Deus para ele se submetia a ela. Ele estava disposto, ele entendia que a maneira que ele estava conduzindo a sua vida, aquilo que ele tinha feito, ele tinha causado contra ele um pecado. Ele então aproveitava a oportunidade de arrepender do seu pecado e consertar a sua vida. Será que hoje as pessoas que ouvem uma certa repreensão vinda de Deus para a vida dela, será que ela aceita? Ou será que ela diz que o pastor é doido, que o pastor está falando isso, está falando aquilo, porque conhece a minha vida, porque sabe da minha vida? Não, meu irmão, não tem nada a ver com isso, porque a palavra de Deus, ela vem para nós como um alerta, ela vem do céu para nós como um alerta, é o Espírito Santo nos alertando, para que nós não venhamos morrer espiritualmente. É tão sério isso, que nós devemos analisar nossa vida e dizer assim: como eu estou vivendo na presença de Deus? Como eu estou conduzindo a minha vida na presença de Deus? O cristão deve pensar no seu crescimento, o quê? Espiritual. Por que a necessidade de crescer na graça e no conhecimento? Olha aqui, por que que Pedro está nos dando esse conselho de crescer na graça e no conhecimento? Para que nós não venhamos cair em apostasia. E o que era apostasia? Apostasia tem o sentido de afastamento de alguma coisa ou renúncia de sua fé anterior. Então é por isso que Pedro diz assim: crescei na graça e no conhecimento, para que você nunca despreze, nunca abandone aquilo que você já tem aprendido. Não permita que o tempo presente, os acontecimentos, enfraqueça a nossa fé, nos faça retornar, de vez de crescer, retornar para trás. Então nós temos que aproveitar, sabe, cada dia que Deus fala conosco através da sua palavra. Por que não dizer para nós examinar nossa própria vida? Porque, meu irmão, vou te dizer uma coisa aqui: todo mundo quer sucesso no mundo, todo mundo quer sucesso no mundo, todo mundo quer ser bem sucedido no mundo. Está errado? Claro que não. Eu nunca fui contra isso, e a palavra de Deus também não é contra isso. Mas a Bíblia diz uma coisa assim: ei, tudo aquilo que nós muitas das vezes deixamos de dar o melhor para Deus, para fazer melhor para nós, ou para agradar o mundo, nós não estamos indo pelo caminho correto. Porque não há uma melhor coisa na nossa vida do que o crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual vai gerar em mim firmeza. O homem que cresce espiritualmente, ele é firme, ele é constante, ele é obediente, ele é temente a Deus. Existe uma lei dos homens aí fora, nós temos que obedecer? Temos. Portanto, que nós estamos aqui seguindo todas as regras do que se deve seguir, né? Não é o que nós temos feito? Seguindo as regras, obedecendo a lei dos homens. Porque se uma pessoa cai na transgressão da lei dos homens, ao transgredir a lei dos homens, a constituição ou uma lei orgânica do município, essa pessoa então ela pode sofrer uma consequência por isso. Agora, já parou para pensar que também nós temos uma constituição, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, a qual também ela nos corrige para o nosso bem? A Bíblia diz que se nós temos os nossos pais na terra que nos corrige, e isso para o nosso bem, muito mais devemos escutar o conselho do nosso Pai do céu, escutar aquilo que a palavra de Deus tem nos orientado, e principalmente num tempo do fim, tempo de muito engano, tempo de muita frieza espiritual. Eu sempre falo, e isso cabe dentro dessa passagem, a questão da igreja, da última igreja. O que fala sobre a última igreja? A Filadélfia. Igreja sempre o quê? Igreja rica, próspera, mas os crentes que estavam dentro dela, o Senhor chama a atenção para que não morram, porque eram o quê? Mornos. Crente mornos. Aquele que não serve. Você faz um café com água morna? Você consegue tomar uma água morna? Você consegue cozinhar o arroz numa água morna? Então a água morna, ela não serve para nada.
Sem contar aquilo que a própria Escritura também nos ensina a respeito, que outro dia foi pregado aqui, a respeito do sal. Se o sal perder o sabor, e quem que é o sal da terra? Os crentes. Eu não fiquei outro dia, eu estava parando e vendo, e pensando a respeito de Abraão. Abraão, aquele homem, que o anjo vai com ele, avista Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder a Deus ali por aquela cidade aonde Ló estava. Ele intercede dizendo assim: Senhor, ele fala: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir os 50 por causa do resto? Ele disse: não, por amor aos 50 eu não destruo. 40 também não destruo. 30 também não destruo. 20 também não destruo. 10, se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruo. Não tinha. Você sabe por que o mundo ainda está assim? Você sabe por que ainda estamos vivendo aqui na terra? Sabe por que o juízo de Deus ainda não veio sobre o mundo? Porque o mundo de hoje é muito pior do que Sodoma e Gomorra. O pecado hoje está escancarado às portas. O temor a Deus no coração dos próprios filhos de Deus tem sido poucos. Porque muitos não carregam até uma Bíblia debaixo do braço, ou melhor, hoje nem está precisando uma Bíblia a mais, né? Que eu acho um absurdo, é quando você vem para a igreja, não traz a Bíblia e traz o celular. Eu discordo disso. Não é o celular, é a Bíblia, sempre foi. O celular é apenas mais uma maneira de você estar no carro, ou estar em algum lugar, né? Sentado, muitas das vezes, num consultório ou em qualquer lugar. Então ali você vai no celular, você pode até abrir um versículo e ler, mas para a igreja é a Bíblia. É a Bíblia, é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. A Bíblia, a palavra de Deus. Ah, mas está no celular é a mesma coisa? Pode, pode ser a mesma coisa, mas até mesmo quando você sai na Bíblia, na rua com uma Bíblia, automaticamente todo mundo que vem vai dizer: lá vai um crente, vai um homem de Deus ou uma mulher de Deus, porque são crentes. Agora, o que precisa hoje em dia é que as pessoas, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela comece a se empenhar mais em buscar a Deus, em ter mais compromisso. Sabe o que acontece? Se não fosse os escolhidos, você quer saber uma coisa? Lute para ser escolhido, porque chamado você foi, chamado nós fomos. Agora, ser escolhido vai depender das nossas atitudes, da nossa maneira de viver com Deus, de crescer na graça e no conhecimento, porque eu tenho certeza que se você crescer na graça, no conhecimento, você vai querer ser um melhor crente cada dia. Você vai se sentir mais alegria, mais prazer em servir a Deus, em estar na presença do Senhor, em buscar a Deus, em trabalhar para Ele, em fazer a obra, como Jesus disse, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E se nós estamos aqui hoje, eu estou aqui, você está aqui, sabe por quê? É porque Deus nos concedeu mais esse tempo de vida. Passamos o mês de maio, entramos aí já o mês de junho, felizes, com saúde, adorando e louvando a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Então, por causa de homens fiéis, de mulheres fiéis, de jovens fiéis, é que ainda a terra está vivendo bem ainda. Porque se houvesse 10 justos ali em Sodoma e Gomorra, cidade terrível, cidade pecaminosa, se houvesse 10 justos ali, ela não teria sido destruída pela intercessão de Abraão, e por causa de homens justos, de mulheres justas, que temem a Deus, que têm intercedido, que têm clamado, que têm orado, que têm buscado a Deus, que têm chorado, que têm jejuado, é que a terra continua. É que nós estamos continuando a viver aqui nessa terra, e por que não dizer, bastante abençoado, porque eu não tenho que reclamar da minha vida, eu só tenho que agradecer. Problemas, todo mundo tem, mas problema você vai vencendo de um em um, na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor nos fortalece para o combate, né? E esse combate que nós temos, nós vencemos ele dia após dia, pela fé. Está aqui o Tarso, não é Tarso? Que comprou o quê? Mais uma casa. Comprou mais uma casa, tinha um apartamento, 2 carros, emprego bom, né? A esposa comprou mais uma casa. Quanto você pagou na casa?
300 mil? Não é benção? Vale, aí todo mundo olha para a vida do Tarso e fala assim, mas o Tarso, quantos quem sabe dizer assim, o Tarso é louco, o Tarso investiu quanto dinheiro na marcha? Porque foi o que mais investiu dinheiro na marcha. O Tarso corria para lá, para cá, feito um doido, ele e a Marília, para fazer a marcha, não é verdade? Meu irmão, duvido que o homem fiel não abundará em bênção. O homem fiel, a mulher fiel, comprometido, olha aqui, o Tarso mora mais longe do que eu ainda, trabalha também, a Marília, trabalha. Então, meu irmão, vamos ser fiel, estou falando isso aqui como um testemunho. Vamos ser fiel, vamos amar a Deus, vamos ser compromissados, vamos crescer com Deus ali, vamos crescer firmado a nossa fé na verdade do Evangelho. Ah, tem momento difícil? Todo mundo tem momento difícil. Meu irmão, olha para a vida de Daniel, homem fiel a Deus, 60 anos, praticamente quase 70 anos servindo o Senhor. Você não encontra nas Escrituras falando alguma coisa que Daniel foi um homem que viveu no pecado. Fidelidade a Deus, é isso que marca a história de um cristão com Deus. Fidelidade, compromisso, porque quando há fidelidade, há compromisso, há santidade, e se há santidade, meu irmão, a Bíblia diz que o Senhor habita no meio do seu povo, Deus está no meio dos seus santos, Deus está no meio da sua igreja, de um povo que o invoca, como? Em espírito e em verdade. Quem invoca o Senhor em espírito e em verdade, são homens e mulheres que têm temor, compromisso, obediência, sacrificam até a sua vida para servir o Senhor. Sabe por quê? Porque se tiver que morrer pela fé, ele morre. Agora os crentes de hoje, meu Deus do céu, mas tem fiéis? Tem muitos homens fiéis? Tem muitas mulheres fiéis? Tem, claro que tem, glória a Deus, tem, muitos, e nós podemos louvar a Deus, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, e é por isto que Pedro termina essa carta falando do crescimento espiritual, amém? Vamos lá no capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, olha ali, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. É por meio da promessa. Se nós temos a promessa, mas não envolvemos com a promessa, porque, meu irmão, tudo tem um preço, tudo tem um preço. A fidelidade nossa para com Deus marca o nosso compromisso, e quando nós somos fiel a Deus, a Bíblia diz o quê? Que quem toma o nome de Jesus aparta da iniquidade, aparta da iniquidade. Então o que acontece? Olha aqui, ó, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Olha ali, acabou? Versículo. Havendo escapado. Ei, nós éramos presos. Satanás nos tinha preso em suas mãos por causa do nosso pecado. Mas a Bíblia diz que quando Cristo morreu naquela cruz, Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, e nós fomos livres. O nosso pecado que nos condenava não condena mais, porque a Bíblia diz que não há mais condenação. O que diz ali Romanos 8:1? Alguém lembra? Fala para mim, Romanos 8:1. Glória a Deus. Portanto agora, nenhuma condenação há para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual é a condição também? Que não andam segundo a carne. Porque o que a Bíblia diz? Que os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne. O crente meia boca, o crente mundano, o crente que ama o mundo, o crente que tem prazer nas coisas do mundo, que gosta daquilo que o mundo tem, que ainda não morreu para o mundo.
Então nós precisamos ter esse amor pela palavra de Deus, né? Fala que, havendo nós escapado da corrupção. O que é corrupção? Efeito ou ato de corromper alguém, ou algo com a finalidade de obter vantagem. O crente não é daquele que tenta tapear ninguém não, viu? Tenta levar as coisas no jeitinho, enganador, sabe? Que engana, que tenta, para se dar bem, ele tenta fazer umas manobras aqui, uma manobra ali, para ele se dar bem. Crente, não. Isso que é corrupção, né? O jeitinho brasileiro, aquele jeitinho de tentar as coisas levar numa boa, de querer levar vantagem. Não, o cristão não, ele é sincero. O que a Bíblia diz? Sim, sim, não, não. Se erramos em alguma coisa, devemos imediatamente correr e pedir perdão. Senhor, eu errei, eu falhei aqui, eu falei o que não deveria, ou eu fiz como eu não deveria fazer, ou tive uma atitude que eu não deveria ter tido. Davi era um homem que errou, mas que foi chamado segundo o coração de Deus, por causa da sua sinceridade. Não tem como esconder alguma coisa de Deus, meu irmão. Não tem como esconder alguma coisa de Deus. Não tem como pensar no meu coração e esconder de Deus. Não tem como eu maquinar na minha mente ou esconder de Deus, porque Ele tudo sabe do que está dentro de mim, o que vai no meu coração, o que vai no meus pensamentos. Ele sabe tudo. Então a gente tem que ser sincero diante de Deus. Podemos declarar que escapamos do mundo da malandragem, do engano e da falsidade. Aquele que não procura aprender, olha aqui uma coisa muito séria. Aquele que não procura aprender das Escrituras e não procura o conhecimento de Deus para crescer firme na fé, acaba esquecendo até da purificação dos seus antigos pecados. Para pensar isso? Vou ler de novo para você, presta bem atenção. Aquele que não procura aprender das Escrituras, como Jesus mesmo disse, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. O que a Bíblia diz? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e do poder de Deus. E não procura o conhecimento de Deus para crescer firme na fé. O que acontece com essas pessoas que não procuram o conhecimento, como Pedro diz, crescer na graça do conhecimento? A pessoa que não procura esse conhecimento para crescer firme, acaba até o quê? Sendo ingrato, esquecendo até da purificação dos seus antigos pecados. Esquece que um dia, deixa eu te contar uma coisa aqui, já falei isso aqui algumas vezes. Tinha um homem sábio, uma pessoa na cidade sábia, que vivia uma vida abandonada na praça, mas um homem muito sábio. E um dia o rei então ficou sabendo deste homem, que era um homem muito sábio. Ele mandou chamar esse homem para o palácio, e de fato o homem, ele dava muita instrução ao rei, e o rei atendia aquilo que aquele homem falava, por causa da sabedoria que ele tinha. Mas aquele homem pegou um costume de todas as noites, à tardezinha, sair, entrar numa mata. Chegou um momento que o soldado do rei disse assim: olha, esse homem, ele é falso, ele está tramando contra o senhor rei. O rei disse: mas é impossível, porque ele tem tudo aqui, eu dou tudo para ele, vamos segui-lo. Aí um dia ele saiu, o rei pegou os soldados e saíram atrás dele. Ele entrou numa mata, entrou numa caverna. Eles viram quando ele foi lá no fundinho da caverna. E quando o rei chegou lá, olhou ele no meio de umas roupas velhas, uns trapos, disse para ele assim: mas por que você faz isso? Você não tem necessidade mais disso. Sabe o que ele falou? Rei, sabe por que eu venho aqui? É para que eu nunca me ensoberbeça, para que eu não esqueça da onde eu saí. Eu nunca esqueça da onde eu saí. Então nós temos que lembrar da onde o Senhor nos tirou, quem nós era, e o que Deus, através do amor que Ele teve por nós, fez na nossa vida, nos livrando da condenação eterna. Nós fomos tirados do mundo, meu irmão, nós fomos tirados, sabe, a Bíblia não diz que nós fomos transportados das trevas, arrancados das mãos do inferno, e plantados no reino de Deus.
Então não esqueça disso. Não esqueça nem um dia da onde você saiu e quem você era, e o que Deus através de Cristo fez da tua vida. Seja grato se você lembrar disso, da onde Deus te tirou, e o que Deus através de Cristo tem para nós, a vida eterna, o céu. Você nunca vai ser ingrato, você vai ser sempre fiel, agradecido a Deus, e você vai agradecer todos os dias, pela vida que você tem, pela saúde que você tem, por estar vivo, por poder deitar e levantar todo dia, porque enquanto você deita e levanta todo dia, milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias, e Deus nos concede a graça de deitar em paz, levantar, trabalhar, estar feliz, e poder nos dias de culto estar na casa dele e participar, adorando e louvando e glorificando o nome dele. Isso para nós tem que ser motivo de lembrarmos todos os dias, quando eu olho para a minha vida. Por exemplo, quando eu olho para a minha vida, da onde o Senhor me tirou, a condição de vida que eu tinha, a maneira que eu vivia, e quando eu olho para a minha vida hoje, que o Senhor me pegou lá e me colocou aqui, em cima de um púlpito para pregar a sua palavra, era coisa que eu nunca imaginava na minha vida, até conhecer a verdade do Evangelho que me libertou. Seja grato, seja agradecido, nunca esqueça de onde Deus te tirou, porque enquanto existir em nós essa gratidão a Deus, o mundo e nem ninguém, e nada, nem a doença que está aí, nem problema alguma vai nos afastar de Cristo, porque há uma gratidão em nosso coração a Deus por tudo. Amém? Isso que vale a pena, né? A gente não esquece do que Deus fez na nossa vida, a gente não esquece de quando Cristo nos salvou, da onde Ele nos encontrou como nós éramos, e da onde Ele nos tirou e trouxe para a sua presença. Nunca vamos esquecer isso. Amém? Esta pessoa corre um risco de voltar a ser dominada pela natureza antiga, antes da sua conversão, e isto acontece porque tal pessoa ignora o seu passado de pecado, e o resultado da sua desobediência, por ignorar a obra de Deus em sua vida. Não esqueça, porque se nós enfraquecermos hoje, você sabe, o diabo ele trabalha sempre de maneira sorrateira, e eu falei para você assim que a morte espiritual não dói, a morte espiritual não dói, nem traz choro para a família, né? Alguém que abandona Jesus, alguém que cai da graça, alguém que abandona o Senhor, abandona a igreja, abandona a casa do Senhor, ela não vai sentindo dor por aquilo, ela não sente dor, é como Adão e Eva lá no jardim do Éden, não é verdade? Foi muito boa aquela palavra que o pastor Júlio trouxe aquele dia aqui, quando o Senhor chega ali e pergunta para Adão: aonde tu estás? Aonde Deus encontra os crentes de hoje? Aonde Deus encontra os quadrangulares nesse momento? Aonde? Nas suas casas, quem sabe muitos, tranquilo, barriga cheia, sentado no sofá, muitos quem sabe vendo televisão, outros quem sabe assistindo até o culto aqui online, mas será que era lá que Deus queria eles nesse momento? Era lá, Tarso? Que Deus queria esse povo? Na sua casa? Não, claro que não. Aonde tu estás? Aonde Deus vai te encontrar? Até mesmo quando Jesus voltar, quando Ele mesmo faz uma pergunta, diz assim: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aonde o Senhor, se Ele voltar, vai nos encontrar? Firme, na rocha, na verdade, na sua palavra? Ou vai encontrar nós aí por aí de qualquer jeito, de qualquer maneira? Será? Existe uma coisa que nós temos que entender: existe o crente que não vem para o culto porque não dá, não deu certo para ele, mas tem aqueles que são conformados, que se conformam, que acham que não tem necessidade. Sabe aquela história? Vou no culto de quarta? Vou no de sexta. Ah não, se eu não for no de sexta, eu vou no de domingo, e aí não vem na quarta, não vem na sexta, nem no domingo. E não é verdade? Eu estou errado? A gente vai conformando, a frieza vai entrando, o nosso coração vai ficando mais gelado, e a gente vai afastando aos poucos.
A gente vai deixando de buscar a Deus aos poucos. E a gente deve, e o que Pedro disse? Crescei na graça e no conhecimento. Não esqueça dos pecados passados, os quais foram cravados na cruz que Jesus fez, né? Pedro fala, irmãos, procurar fazer mais firme a vossa vocação, porque se você for firme, jamais tropeçará. Então como que eu vou crescer, se eu não for firme? O versículo 10, põe para mim, Marília, versículo 10, olha aqui, ó. Pedro fala, irmãos, procurai fazer mais firme a vossa vocação, porque se você for firme, jamais você vai tropeçar. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque porque fazendo isso, nunca jamais você vai tropeçar. Mas tem que ser o quê? Firme. O que é uma coisa firme? Uma coisa firme se abala com o vento, com a tempestade? Não, permanece firme. Então o cristão firme é aquele que permanece firme na posição que ele foi chamado para servir a Deus. Ele é fiel em todo o tempo. Em todo o tempo. Está difícil, está complicado, está chovendo, está fazendo sol, está não sei o que, está acontecendo. Ele é o quê? Firme. Uma pessoa assim, ela não vai desviar os seus passos do evangelho de jeito nenhum. Ela não vai deixar que nada desse mundo, ou acontecimento qualquer que seja, vai fazer essa pessoa tropeçar, porque ela é firme. Sabe o que é isso? Vamos colocar dessa forma, uma pessoa madura, que sabe o que quer, e que já decidiu que o viver dela é Cristo, e que o morrer dela é ganho. Ela já decidiu, ela já tomou essa atitude, ela já tem essa convicção formada dentro do coração dela. É Jesus, vivo por Jesus. O que nós lemos aqui? Onde está aquele versículo que fala, que Filipenses ou Colossenses, que diz assim, que se eu viver eu sou de Cristo, se eu morrer eu sou de Cristo, quer vivendo ou quer morrendo, somos de Cristo. Olha que coisa mais fantástica, olha que coisa mais maravilhosa, ser de Cristo, vivo e morto. Então na vida e na morte somos dele, porque foi para isso que Cristo morreu e deu a sua vida por nós, para que você um dia, o que ele mesmo falou ali? Eu vou preparar lugar para que aonde eu estou, vocês estejam também. Então temos essa promessa, amém? Achou aí? Olha lá, Romanos 14:8, olha ali, ó. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Tem como viver de qualquer jeito para o Senhor? Tem. O senhor aceita isso? Deus aceita o meu viver de qualquer maneira? Não enganemos com isso, achar que somos chamados e que podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira, a nossa vida espiritual. É o maior erro nós, como cristão, achar que a vida espiritual pode ser empurrada com a barriga, porque nem no teu trabalho, nem em lugar nenhum, o homem faz isso. Quem faz isso é o quê? É o quê? É reprovado, não é? Quem aqui que trabalha? Todo mundo trabalha, não trabalha? Não é verdade? Você faz as coisas de qualquer jeito? Não. Você vai trabalhar quando quer? Por exemplo, choveu. Você pega o telefone e liga para o patrão assim, não vou hoje porque choveu aqui. Amanhece aquela geada, aquele frio. Você pega o telefone e diz para o patrão, patrão, vou chegar hoje aí, meio-dia, esperar o sol esquentar porque está frio. Você faz isso? Ou você amanhece um dia com dor de cabeça, está ventando, está chovendo, pega, patrão, está ventando, mas com dor de cabeça, não vou trabalhar. Ninguém faz isso. O que eu fico muitas das vezes, olhando para a vida da igreja, do povo de Deus, é que por qualquer coisinha, nos tira da presença de Deus, nos tira de estar adorando, nos tira de estar na igreja, mas com o mundo, nós somos muito bem profissional, muito bem compromissado. Glória a Deus por isso, porque tem que ser mesmo. Mas que nós possamos ser pelo menos a metade na casa de Deus do que nós somos lá fora no mundo. Olha ali, você apagou, Marília? Põe de novo, vai lá. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos, ou morramos, somos o Senhor.
Então nós somos dele em todo o tempo, vivo e morto somos dele. Agora, escuta aqui, amanhã pertence a Deus. Então viva cada dia da nossa vida na presença do Senhor como se fosse o último. Viva o hoje como se fosse o último. Amanhã, viva o amanhã como fosse o último. Porque se você pensar assim, você nunca vai desviar da presença do Senhor, né? Olha aqui. Então Pedro fala o quê? Irmãos, procurai fazer mais firme a vossa vocação, porque se você for firme, jamais você vai tropeçar. Pedro fala aqui, da mesma maneira que existiu falsos profetas, haverá também falsos pregadores, que tentarão ensinar falsa doutrina, ou aquele que, você sabe, irmão, o falso pastor, o falso pregador, é aquele que aceita tudo de qualquer forma, de qualquer maneira, aquele que muitas das vezes não tem coragem de pregar a verdade, porque a verdade, você sabe, não tem um ditado que diz que a verdade dói? O dia que você ouvir uma mensagem e ela mexer com você, que doeu em você, lembra que é Deus falando com você. Porque quando nós estamos bem com Deus, a palavra vem e a gente dá glória, a gente dá aleluia, glória a Deus, fala Senhor. Mas quando a palavra vem e toca no nosso calo e mexe conosco, a gente não gosta muitas das vezes. Então a gente gosta muito, sempre aconteceu isso, de pastores que pregam mansinho, que falam só de bênção, que falam só de revelação, só de cura, só de milagre, o sapato não aperta no pé, não tem correção, não tem disciplina, vale tudo, principalmente se for dizimista e ofertante na igreja, aí pode tudo. Não, meu irmão, é o que eu falei no domingo, aqui não é o meu caso. Eu quero um povo firme, eu quero um povo santo, eu quero um povo que verdadeiramente vai morar no céu. Aquilo que eu falei, eu prego para você morar no céu. Eu prego porque eu quero ver, o dia que Jesus falar assim, como diz ali em Hebreus 13:17, né? Que o pastor vai apresentar a igreja ao Senhor. Eu quero apresentar você, quero dizer assim, ó, isso aqui é o Toninho, isso aqui é a Michele, isso aqui é a irmã, isso aqui é a irmã, isso aqui é a irmã, tá, isso aqui é o povo que o Senhor me deu para me cuidar lá. Está aqui, ó. É assim. Eu não tenho medo de pregar a verdade do Evangelho, e muitas das vezes a verdade é doída. Não é verdade? A verdade não é mais doída do caminho. A verdade não dói muito mais do que às vezes uma mentira. Porque a verdade, ela vai de encontro, muitas das vezes, quando a palavra fala, ela vai de encontro com a realidade do tipo de vida que estamos vivendo como cristão. E se Deus fala conosco e nos corrige, sabe por quê? O que a Bíblia diz? É porque Ele nos ama. Deus fala conosco, nos chama a atenção, é porque Ele nos ama. Porque se não amasse, Ele não preocupava com nós, né? Então veja bem aqui, não há uma fácil salvação, sem renúncia. Todo ensinamento que não apresenta a Cristo como Senhor e único Salvador é falso. Todo ensinamento que não tem a Bíblia como fundamento é falso. Todo falso ensinamento será como se fosse, muitas das vezes tenta passar por verdadeiro, mas será falso. Tais pessoas trarão sobre si a condenação. Capítulo 19, pula lá para mim, Marília. Aliás, versículo 19. Aliás, é capítulo 1, versículo 19, para me encerrar. É capítulo 1, versículo 19. Olha lá, estou encerrando aqui. E temo muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Amém? Então, tendo as palavras dos profetas como firmes, ou seja,
firme a tua vida naquilo que o Evangelho tem te ensinado, aquilo que você tem lido e tem ouvido das Escrituras, porque isso te fará sábio e fará você prosperar no teu caminho, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus então bem firme? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vens quando eu te chamar, toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar, em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Vou dizer pra ele: Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Eu posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. Vamos nas palmas, igreja. Hoje podes curar e demônios expulsar, eu apenas confiar no poder de um Deus fiel. Diga pra ele: louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Sai
Ei! Eu posso ver, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel. Aleluia. Toda a natureza aponta para o crescimento. Note como tudo busca crescer, não apenas em tamanho, mas em quantidade. Uma semente brota e dá origem a centenas de frutos com milhares de novas sementes que vão gerar infinitas novas plantas. Os animais seguem um instinto natural para o aumento da população do clã em qualquer espécie. E o mesmo ocorre com o ser humano. Lição da pré-escola. Todo ser vivo nasce, cresce e se reproduz. Essa é a dinâmica divina, multiplicação. A própria história bíblica é repleta de exemplos de como Deus gosta dessa operação da aritmética. A ordem para Adão e Eva foi: cresçam e se multipliquem. O resultado: 7 bilhões de pessoas no mundo. Abraão ouviu a promessa: uma grande nação virá de você. Ele deu origem ao povo judeu. Quando Deus se fez homem, não gostou de encontrar uma figueira sem frutos. É que para ele, multiplicação é sinônimo de bênção. E bênção é o que Deus quer dar a todos, usando agentes especiais. Por essa razão, os pequenos grupos são tão importantes, pois existem para crescer e alcançar mais pessoas. Quanto mais gente, mais bênção. A lógica é simples assim. E para que o resultado seja aquele que foi planejado, cada elemento precisa cumprir o seu papel, colaborar para o crescimento. A lição da natureza deve ser seguida também aqui. Todo pequeno grupo tem que nascer, crescer e se multiplicar. Um pequeno grupo cresce e tem que dar origem a outro. Multiplicar pequenos grupos é multiplicar esperança. Cresça em comunidade, multiplique esperança.